Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Vamos iniciar aqui nossa parte 2, onde vamos discutir primeiramente os desafios inerentes ao aumento da frequência em magnéticos. Bem, a primeira questão, pessoal, é que o aumento da frequência ele tende a aumentar perdas. Tá? Ele aumenta perdas por dois motivos. Tá? Primeiro, por causa das perdas nos enrolamentos. Tá? Você vai perceber que a resistência do enrolamento ela tem uma dependência com a frequência. A resistência não é constante. Tá? Além disso, nós temos as perdas no núcleo magnético. Essas perdas no núcleo magnético, né, que estão relacionadas à esterese, corrente de Foucault, elas também dependem da frequência. Né? E, logicamente, à medida que a gente está aumentando a frequência, a gente está reduzindo o volume. E a questão é, como que a gente realiza o manejo térmico? Porque a gente está tendo mais perdas e menos área para poder dissipar calor para o ambiente. Então, isso gera uma preocupação associada ao manejo térmico desses dispositivos. Bem, um primeiro efeito interessante da gente discutir, né, que faz com que a resistência dependa da frequência, é o efeito pelicular, tá, pessoal? Aqui a gente tem uma simulação, né, feita com o condutor circular no software de elementos finitos, que mostra a distribuição da corrente, de uma mesma corrente, num condutor, à medida que a gente aumenta a frequência da corrente que circula ali dentro. O que acontece é que à medida que essa frequência aumenta, a gente vai ter uma distribuição da corrente na superfície do nosso condutor. E, logicamente, se você tem grande parte da corrente passando em uma área menor, vocês vão concluir comigo que o efeito final disso aqui é um aumento da resistência elétrica. Então, na verdade, a área para o cálculo da resistência não é a área total do condutor, mas sim uma faixa aqui, uma película na superfície do condutor. Né? Bem, muitas vezes esse efeito pelicular, né, ele depende de características do material, tá? Então ele depende da condutividade, da permeabilidade magnética desse material aí. E, logicamente, né, nós não gostaríamos de ter esse efeito muito acentuado, porque senão nós vamos ter resistências elétricas grandes e, consequentemente, para a mesma corrente, mais perdas. Tá? Por esse motivo, geralmente o pessoal define a profundidade de penetração. Né? A profundidade de penetração é uma figura de mérito, né? Que fala para a gente que a nossa corrente, né, a nossa densidade de corrente, ela decaiu por um fator percentual. Na verdade é 1 sobre E, né, sendo E aquele número de Euler. Né? E isso é usado como uma figura de mérito. A gente tipicamente não usa um condutor, né, que tenha, por exemplo, um raio, né, que seja muito maior do que a profundidade de penetração. Senão a gente vai acabar caindo nessa situação. É interessante também perceber que essa profundidade de penetração depende do material, logicamente por causa das características aqui. E a gente nota que o alumínio, né, ele acaba tendo profundidade de penetração maiores. Isso quer dizer que o efeito pelicular é menos evidente no alumínio. Você consegue usar condutores de bitola maior, sem que o efeito pelicular ele seja evidenciado. Logicamente, em algum momento ele será, mas você consegue usar bitolas maiores para o alumínio do que para o cobre. Tá? Logicamente, isso também pode dar uma ideia para a gente. Né? Se o problema é que o diâmetro do condutor ele vai acabar ficando grande, né, comparado à profundidade de penetração, o que a gente pode fazer é dividir esse condutor em vários condutores menores e colocar, por exemplo, esses condutores em paralelo. Esse conceito, né, de dividir este condutor aqui em vários condutores menores é o conceito do fio Litz. Então, basicamente, ele tem vários, né, fios aqui internos e cada um desses condutores isolados entre si, né, eles são trançados. Mais para frente vai ficar claro por que eles têm que ser trançados, né, mas eles são trançados, né, de forma que a gente consiga, né, ter uma mesma área de condução, mas agora o efeito pelicular ele não vai ser tão evidente. Então, só para vocês perceberem, aqui tem uma comparação das perdas, tá? Para 3 designs, né, 3 projetos de fio Litz, em comparação com um fio sólido. Né? Então, essa comparação ela é feita, né, para a mesma corrente, a mesma área de cobre, né? Mas o design do fio Litz é diferente.
Então, em algum caso, nós temos, por exemplo, 25 camaradas em paralelo, ou 50 camaradas em paralelo, ou 100 camaradas em paralelo. E aí o que a gente observa é que à medida que nós vamos reduzindo, aumentando o número de camaradas em paralelo, a gente vai ter perdas menores, né, do que para um condutor sólido que está aqui em azul escuro. Então essas perdas vão ficando menores, né, à medida que a gente vai aumentando o número aqui de caminhos em paralelo. Logicamente isso vai aumentar o custo. O fio aqui é muito caro, tanto que eu já vi muitas empresas que não compram fio líquido, mas eles pegam condutores em paralelo, trançam eles e utilizam esses condutores trançados para poder fazer o seu magnético. Fica mais barato. Interessante, né? Logicamente, não é só o efeito pelicular que atrapalha a gente, tá, pessoal? A gente também tem um efeito de proximidade. O que é o efeito de proximidade? Esse efeito ele fala o seguinte: suponha que você tem um condutor que está carregando uma corrente e ele está numa região do espaço onde tem uma intensidade de campo. Existe um campo magnético aí, nesse caso aqui apontando para baixo. A ação desse campo magnético vai causar uma distribuição de corrente não uniforme nesse condutor. Na verdade, são induzidas correntes parasitas dentro desse condutor, e essas correntes parasitas acabam gerando essa distribuição maluca aqui da corrente. Por que isso é importante? Porque se a gente pensar no transformador, tem um monte de condutor em paralelo. Eles podem ter a corrente em direções contrárias ou na mesma direção. E o interessante é a gente perceber que como os condutores eles estão em paralelo, um deles gera uma intensidade de campo que atrapalha o outro. E assim sucessivamente. Isso faz com que nós tenhamos distribuições de correntes não uniformes e, novamente, um aumento da resistência. Tá? Portanto, né, no caso dos fios LITs, né, por exemplo, se a gente considerar que os condutores não estão trançados, a gente continuaria tendo uma distribuição de corrente não uniforme nos condutores. Isso seria péssimo, né? Se a gente conseguir trançar eles, a gente consegue ter uma distribuição de corrente bem melhor, né? E tentar contornar esse efeito de proximidade. Tá? Então, pessoal, é importante perceber que esses dois efeitos eles têm que ser considerados. Tá? Se você pegar um conversor eletrônico aí, tenta calcular as perdas no cobre dele. Se você usar só o valor de resistência DC desse sistema, você pode errar essas perdas aí por um fator aí de 2 vezes. Você pode achar que as perdas, às vezes, elas são a metade do que elas realmente são. Tá? Então, é importante porque, querendo ou não, a gente vai calcular essas perdas para fazer manejo térmico, para controlar a temperatura. Se você calcular as perdas erradas, pode ser que a temperatura do seu dispositivo exceda os limites especificados. Um último ponto bastante legal aqui é um estudo realizado em um grupo lá de Zurique, em que eles pegaram, né, um fio LITs, né, para construir, no caso, um transformador. Né, e esse fio LITs, na verdade, eles têm 10 subgrupos, né, e esses 10 subgrupos aqui, cada uma tem, por exemplo, 9.500 fiozinhos, elementos condutores, né? E aí o que eles fizeram, né? Eles compararam diferentes formas de construir o terminal de conexão. Então, por exemplo, se a gente considerar que nós temos, né, os condutores trançados, mas 2 deles não estão trançados, ou seja, os 2 do meio aqui, eles não vão trançar, eles vão ficar sempre os 2 do meio, você vai ter uma distribuição de corrente entre esses caminhos paralelos bem não uniforme. Se você trançar todo mundo, que foi aquele caso que a gente discutiu anteriormente, a gente vai conseguir uma distribuição de corrente bem melhor, né? E aí a gente reduz as perdas em torno de 20%. Olha que interessante, né? Agora, se a gente não tomar cuidado com as terminações, ou seja, se nas terminações você não manter esse trançamento, ou não ligar isso aqui num barramento, por exemplo, para evitar que eles caminhem paralelo por uma certa distância, aí a gente vai ter novamente uma distribuição não uniforme de corrente. Logicamente, você pode tentar resolver isso aqui com alguns esquemas, igual eles propõem aqui a utilização desses indutores aqui de acoplamento, igual a gente tem naquelas fontes de alimentação de notebook, né? Sempre a gente encontra esses choques, né? E aí ele mostra que consegue balancear. Então, o mais importante aqui é a gente perceber que trançar os condutores é muito importante. E, em segundo lugar, que a terminação ela também tem um papel importante.
Então, é ideal que a gente mantenha esses condutores trançados aí durante todo o percurso. Outra solução, né, já que a gente tem outras opções, né, seria, ao invés de utilizar esse fio LITS, a gente utilizar folhas de cobre. Aqui a gente tem uma comparação bastante interessante, né, que a gente tem 3 condutores, né, de cobre, e aqui nós temos 3 folhas de cobre que têm exatamente a mesma área. Então é a mesma área de cobre, só que a gente vai ter perdas completamente diferentes. E por que a gente tem essa diferença toda aqui nas perdas aqui, né? Essa diferença está associada de fato à geometria. O fato da folha de cobre ter uma seção retangular faz com que o efeito pelicular ele seja menos evidente nessa estrutura. Na verdade é porque a gente tem uma área, né, lateral muito maior, né, uma área de película muito maior do que no caso da circunferência. E isso faz com que esse efeito seja bem menos evidente. Então, uma solução alternativa ao fio LITS poderia ser utilizar a folha de cobre, que tipicamente fica mais barata. Além disso, a folha de cobre te dá um fill factor, né, um fator de preenchimento melhor do que os círculos, né, condutores circulares, mas isso aqui acaba aumentando a capacitância parasita dos seus elementos. Então, é uma desvantagem, né? Você acaba tendo placas paralelas aqui, né, com área muito maior, isso acaba aumentando a capacitância parasita do seu transformador ou do seu indutor. Uma comparação aqui, né, se a gente pegar condutores sólidos, né, eles são a solução mais barata, mas eles sofrem com efeito de proximidade e efeito pelicular. Tem um fator de preenchimento ali até razoável e uma dissipação de calor razoável. No caso do fio LITS, ele é bem caro, então isso é ruim. Resolve bem a questão de proximidade, né, e de efeito pelicular. Ele não tem um fill factor, né, um fator de preenchimento bom, porque você acaba tendo mais isolantes, né, você tem aquelas strands ali, né, aqueles conjuntos geralmente são isolados, então ele acaba ocupando mais espaço. E a dissipação de calor dele é pior, né, tem mais camadas ali para o calor em cada um daqueles fios de cobre para ele ser conduzido para o ambiente. Né. Já a folha de cobre, ela é um pouco mais cara do que os condutores sólidos, né, resolve bem a questão do efeito pelicular de proximidade, melhora o fill factor, então às vezes permite construir um indutor que antes não era possível de ser construído, e tem uma dissipação de calor razoável também comparada com os condutores sólidos. Muito bem. Outro ponto, pessoal, importante é a questão das perdas do núcleo magnético, já que em eletrônica de potência a gente trabalha com diferentes formas de onda, tá? Então, por exemplo, se a gente pegar um transformador de distribuição, ele tipicamente trabalha com formas de onda de densidade de fluxo senoidais, tá? Porque a tensão aplicada tipicamente é próximo do senoidal, né? Agora, em conversores eletrônicos, você pode ter formas de onda diferentes. E o que isso vai ocasionar, né? Bem, se a gente pegar, por exemplo, uma forma de onda aqui, um indutor aí que é usado num boost PFC ou num inversor fotovoltaico, num filtro de saída de um inversor fotovoltaico, a gente vai perceber que a gente vai ter um laço de esterese grande, que vai estar associado à senoide que tem aqui dentro de 50 ou 60 Hz, mas a gente também vai ter um laço de esterese menor, né? E esse laço menor está associado às componentes de alta frequência. Então, na hora que a gente for calcular perdas, vocês vão perceber que a gente vai ter que incluir essas duas componentes para poder estimar essas perdas com maior precisão. Por fim, o último ponto aqui dessa parte de tecnologia é o manejo térmico, né? Aqui a gente tem um exemplo de um transformador aqui de média tensão, de média frequência, né? Que foi desenvolvido aqui nessa referência. E a gente pode perceber que eles colocam, por exemplo, um dissipador nesse dispositivo. Aqui a gente tem um fio LITS, né? Nesse transformador, né? Ele que faz os enrolamentos de primário e secundário, né? Aqui tem alguns capacitores aqui na saída, porque esse transformador ia ser usado num conversor ressonante, né? E aqui a gente pode observar as temperaturas de operação, tanto a vazio, então os pontos mais quentes aqui em torno de 60,7, mas a plena carga pode chegar a 118 graus. E aqui a gente tem até as medições de temperatura desse transformador, né, durante a operação aqui, né, desse transformador. Então perceba que a gente está chegando em temperaturas aí nos enrolamentos, né, no ponto mais quente, em torno aí de 120, 118 graus, né? E portanto,
Se a gente não conseguir fazer um projeto térmico, um projeto de cálculo de perdas com determinada precisão, se a gente errasse aqui, por exemplo, 30%, a gente poderia chegar a temperaturas que não seriam possíveis, por exemplo, de obter com esse tipo de isolação. Então é algo bastante importante que tem que ser pensado aí quando a gente trabalha com projetos de magnéticos, né, esse manejo térmico. Ok, vamos para a última parte da nossa aula, onde a gente vai falar um pouquinho de alguns mecanismos de falha. Mas antes disso, né, eu queria chamar a atenção para uma reflexão de por que se preocupar com os magnéticos, né? Se a gente pensar, por exemplo, num transformador, né, de distribuição, ele é um elemento extremamente confiável. Se a gente não tiver nenhum estresse, né, no nosso sistema, é muito difícil de um equipamento desse, por exemplo, falhar antes de 30 anos de operação, né? Então, por que a gente está se preocupando com os magnéticos? Isso é realmente importante? Bem, se a gente for naquela primeira estatística, né, dos elementos que mais falham em conversores eletrônicos, talvez os magnéticos estão aqui em orders, né, mas eles não aparecem. E se a gente for naquela estatística que fala onde as indústrias pensam, onde a gente precisa de maior estudo, né, os indutores e transformadores até aparecem aqui, mas eles não têm um percentual tão grande, né? Então, qual que seria de fato, né, a importância de estudar os magnéticos, a confiabilidade dos magnéticos, ou estudá-los para entender como eles afetam a confiabilidade? Bem, posso citar para vocês aqui duas razões, tá? A primeira razão é o acoplamento térmico, pessoal. Porque quando a gente pensa no sistema comercial, os indutores, né, os magnéticos, eles estão na mesma caixa que, por exemplo, os capacitores. E nesse exemplo aqui, note que eles estão bem próximos. E durante o funcionamento do seu sistema, note que os magnéticos eles aquecem. Então, se eles aquecem, eles vão aumentar, contribuir para o aumento da temperatura interna do nosso inversor. E se isso aumenta a temperatura interna, isso pode afetar, por exemplo, o tempo de vida dos capacitores. Então tem esse efeito cruzado, né, entre os elementos. Uma segunda razão seria a questão do aumento da frequência das aplicações. Tá? Quando a gente vai para o estado da arte, né, a gente tipicamente pensa em dispositivos para transformadores, por exemplo, na frequência da rede. Tá? Contudo, né, a gente já tem demanda para transformadores de média frequência, por exemplo, para aplicações em tração elétrica, né, ou até mesmo para sistemas de energia renovável ou para aviação. E a gente tem uma demanda também para transformadores de alta frequência. E essa taxa de frequência seria para a gente conseguir, né, tornar cada vez menores, por exemplo, as fontes de alimentação, que poderiam ser utilizadas em data centers, ou poderiam ser utilizadas em aeronaves e tudo mais. Então, nesse tipo de aplicação, a gente acaba indo, por exemplo, para transformadores planares, que não são mais aquele transformador tradicional que é um fio enrolado no magnético, mas sim uma placa de circuito impresso. E se a gente lembrar, a PCB aparece aqui com 26% das falhas. Então, agora os magnéticos podem entrar naquela conta. Além disso, se a gente está tornando sistemas cada vez menores, a gente espera que as temperaturas sejam cada vez maiores. Então, os estresses nesses componentes vão aumentar e pode ser que, em algumas situações, eles limitem a confiabilidade no sistema todo. Daí vem a motivação para estudar a confiabilidade dos magnéticos e como, né, eles afetam a confiabilidade do sistema como todo. Bem, se a gente pegar um transformador planar, né, a gente pode citar algumas fontes de estresse. Nós podemos ter estresses elétricos, né, sejam, por exemplo, pulsos de tensão, né, ou pulsos de alta frequência, já que é um sistema que trabalha em alta frequência. E alta frequência estressa os isolantes, né? Existe um efeito de polarização dielétrica, né, que faz com que a frequência afete a performance dos isolantes, né? A gente também pode ter outros estresses como umidade, contaminação, vibração, então são questões que vão fazer diferença, né? Além disso, nós podemos ter questões internas, né, ao nosso transformador.
por exemplo, uma distribuição de corrente não uniforme, ou uma distribuição de fluxo não uniforme, né? Uma distribuição de temperatura diferente, né? Ou até mesmo questões da isolação do nosso transformador. Então, vamos pegar alguns exemplos aqui. Se a gente pegar um transformador de média frequência e média tensão, né? Que a gente discutiu, por exemplo, a tração. O principal mecanismo de degradação é a degradação da isolação. E também, né, é um mecanismo de degradação dos transformadores magnéticos tradicionais. Né? E os estressores que a gente pode citar seriam um aumento de tensão entre espiras. Então, em transformadores de média tensão e média frequência, você pode ter uma divisão de tensão entre as espiras séria ali não idêntica, por questões dos parasitas, e isso pode eventualmente gerar um estresse maior no isolante em determinados pontos. A gente pode ter uma operação com temperaturas maiores, né? E logicamente a gente tem um estresse em frequências maiores. Então a gente está trabalhando com esse equipamento em 10, 20 kHz e não em 60. Então os isolantes se comportam diferente nessa frequência, né? Eles podem durar menos, né? E aqui a gente tem um exemplo de uma falha, por exemplo, né, de isolação de um transformador desse de média tensão. No transformador planar, bem, nós temos a temperatura, a gente vai perceber que a temperatura ela afeta as características do núcleo magnético, mas também vai afetar a isolação e as placas de circuito impresso. E tudo isso, né, eu vou mostrar para vocês que isso pode eventualmente gerar uma variação dos parâmetros do transformador. Então, às vezes, as indutâncias de primário dele, ou as indutâncias de dispersão, né, ou indutância de magnetização, elas não vão se manter constantes e isso pode eventualmente afetar a performance da aplicação. Tá? Fazendo só uma revisão rápida aqui, existem alguns modelos, pessoal, de vida útil para transformadores de baixa frequência. Tá? Existem até algumas discussões, né, em algumas normas do I3E, né? E nessa referência aqui mesmo, né, eles discutem aqui qual que seria a vida aqui, expectativa de vida da isolação do transformador, né, em função da umidade. Então perceba que à medida que a umidade aumenta, né, por exemplo, de completamente seco para 4%, a gente tem uma redução drástica dessa vida, né? E também da temperatura. À medida que a temperatura operacional cresce, o nosso isolante ele vai piorando a sua característica e, logicamente, você espera que ele se degrade mais rápido, né? Aqui a gente tem algumas evidências experimentais de degradação do núcleo magnético. Então aqui nós temos as perdas no núcleo, tá? Uma comparação aqui de perdas no núcleo, né? Comparando, por exemplo, só o núcleo e o núcleo completo, vamos dizer assim, né, com o enrolamento e a isolação. E a gente percebe que à medida que vai passando o tempo, a gente tem um aumento, né, das perdas desse núcleo. Então o núcleo vai ficando pior. Aqui a gente tem uma comparação interessante também, feita por um fabricante, que é essa Coilcraft. Então ela compara o produto dela com outros dois, né, competidores, em duas temperaturas. Primeiro na temperatura de 125 graus e depois na temperatura de 165 graus. O que é interessante perceber, à medida que o tempo vai passando, né, esses dois aqui, vamos dizer assim, competidores, têm um aumento das perdas do núcleo, né? E esse aumento ele fica contido aí abaixo de 150%. Né? As perdas elas aumentam no máximo 1,5 vezes. Contudo, se a gente trabalhar em 165 graus, tem uma degradação bem mais intensa. E aí a gente observa que alguns desses núcleos eles têm perdas aí que podem ficar 10 vezes maiores. Né? Então é uma questão interessante, principalmente quando você pensa, né, em sistemas que vão trabalhar em temperaturas altas, né, em ambientes hostis, né, vamos dizer assim. Por fim, tem a degradação da placa de circuito impresso. Né? Tipicamente, essa degradação da placa de circuito impresso pode ser um levantamento de trilha, rompimento das trilhas, ou rompimento da isolação entre trilhas. Tá? E esses fenômenos, né, eles são acelerados por estresses ambientais, temperatura e umidade. Né? A gente pode ter estresses elétricos de corrente ou tensão, né? Se circular uma corrente muito grande ou colocar uma tensão muito grande entre trilhas, isso pode ou romper a trilha ou gerar um rompimento de rigidez dielétrica e gerar um curto entre trilhas. Né? A gente pode ter estresses mecânicos, por exemplo, vibração, corrosão, algumas atmosferas podem causar, né, a corrosão da placa, e
E, logicamente, poeira, partículas, líquidos, qualquer coisa que entre em contato com a placa de circuito impresso pode causar degradação, né, deste elemento. Né? Ok. Gostaria de finalizar a aula aqui com um experimento bastante interessante aqui. Foram testes de degradação que foram realizados em transformadores planares lá na Universidade de Auburn. Tá? Basicamente, eu tirei essas informações da tese de doutorado do Zhang Shen. Foi um doutorando lá, né? Finalizou o doutorado ano passado lá. E aí, o que acontece? Eles fizeram um ensaio de 24 amostras, né, de transformadores planares, né? Trabalhando em temperaturas de 200 graus e 180 graus, ou seja, temperaturas bem altas. Né? E, logicamente, eles fizeram diversas medições para tentar identificar, né, elementos de degradação, tanto no núcleo, quanto na placa de circuito impresso, quanto na isolação desses transformadores. Né? Então, a ideia é tentar fazer um teste acelerado mesmo e verificar, né, como que esses elementos se degradam. Né? Logicamente, em temperaturas altas como essa, a gente vai observar, né, depois de praticamente 5.600 horas operando sob essas condições, né, degradação em alguns elementos. Por exemplo, os anéis condutores, né, a nossa PCB, que faz o enrolamento, né, os isoladores, o núcleo, né, e os terminais de conexão. Então, a gente consegue perceber como que a temperatura vai degradando esses elementos, né, durante a operação deles. Né? E aqui eles fizeram um levantamento da indutância do transformador. O que a gente percebe, né? À medida que vai passando o tempo que eles estão operando naquela temperatura, nós conseguimos perceber uma redução, né, dessa indutância primária do transformador, que poderia ser uma figura de mérito para detectar degradação. Se, por exemplo, você precisa dela para um conversor ressonante, ou se ela vai prover algum fenômeno de filtragem na sua topologia, então dependeria da aplicação, logicamente. Né? Mas é um resultado interessante para mostrar, né, o efeito dessas temperaturas na degradação dos núcleos aqui do seu transformador planar. Espero aí que tenha ficado claro, pessoal. Neste ponto, gostaria de agradecer a atenção de vocês e até nosso próximo vídeo.